Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast Eu na Indústria. Mais uma vez com o meu parceiro Igor. É nóis. E a gente está com o prazer de receber um convidado aqui, que é um cara que a gente tem um carinho muito grande. É cliente da Melvin já há 4 anos, nós levantamos isso aqui, né? E é um grande parceiro, né? Então, Sirley, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar nosso convite e poder estar aqui com a gente. É uma honra nossa, viu? Isso, cara. Bom, como eu falei, o prazer é meu, né? É uma bela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Como você falou, é uma parceria já de longa data, né? 4 anos, né? A gente começou lá, vamos ver se vai dar certo, e deu muito certo, né? E está dando, né? Então, é um prazer estar com vocês, tá? Show de bola. Sirley, fala um pouco da sua trajetória profissional, como que você começou na área da manutenção, para a gente poder, o nosso público possa saber e também se identificar um pouco com a sua trajetória. Bom, eu comecei como muitos, né, da área de metalúrgica, né? Então, eu comecei como aprendiz de Senai, né? Então, minha primeira formação, que era o CAI, né, foi torneiro mecânico. Então, naquela época existia aquele contrato de 3 anos, 1 ano e meio no Senai, 1 ano e meio na indústria. Legal. E era uma empresa metalúrgica, a CAP, né? Uma empresa que trabalha com aparelhagens eletromecânicas. E aí eu me formei torneiro mecânico, fui para a empresa e acabei entrando depois na manutenção. E na manutenção virei mecânico e como mecânico trajetei ali por volta de mais ou menos uns 7 anos, né? Na área de metalúrgica. Mais ou menos da CAP. Depois eu fui para uma área ainda, né, de segmento de metalúrgica, mas mais voltado para a parte de movimentação de cargas, que é questão de empilhadeiras, né, NACO. Lá também a gente fazia manutenção em empilhadeiras, né, montava empilhadeiras, até que eu migrei para a área de cosméticos, né. E na área de cosméticos também eu era mecânico, fiquei 5 anos como mecânico, fazendo manutenção de máquinas de envase, máquinas de embalagem, até começar a entrar na área de gestão, tá? Então, eu fui para uma área de gestão mais técnica de engenharia de confiabilidade, e essa área era uma área para a gente fazer implementação de software de manutenção, que naquela época era o SAP, né? Módulo PM. A partir daí eu comecei a identificar como que a gente poderia tratar a manutenção, né? Então, minha trajetória foi mais ou menos essa, até eu chegar na empresa que estou hoje, que também na área de cosméticos, dentro da área de manutenção quando eu comecei, tá? E hoje, qual que é a sua função hoje? Bom, aí eu estou nessa empresa Rinode, né, 5 anos, e hoje eu sou gerente industrial, tá? Então, eu saí um pouco da área de manutenção direta, cuido da manutenção também, mas agora eu cuido de manutenção, produção, logística interna e também uma área de manipulação. Tá? Eu te perguntei para puxar a próxima pergunta, que assim, é a pergunta de muitos para a gente, e a gente sempre aproveita pessoas que vêm aqui compartilhar do crescimento profissional para fazer a mesma pergunta e entender qual que é esse segredo, se é que existe algum segredo, né? O pessoal sempre pergunta para a gente assim, como que a gente, qual que é o segredo do crescimento profissional? O que fazer para crescer profissionalmente, para ir subir nos degraus, tudo? E você teve uma carreira, né, de torneiro, a mecânico, a engenheiro, todas as etapas, do operacional para o tático, e agora muito mais para o estratégico, né, do que comparando ao operacional que você vivia, né? Foi uma bela experiência, né, porque você acaba entendendo um pouquinho de cada área, como funciona toda a parte de manutenção, engenharia, manufatura, né? Isso te dá base para que você consiga, inclusive, implementar melhorias, desenvolver pessoas, que para mim é o principal segredo, né? De qualquer trabalho, né? Mas se você foca em pessoas, desenvolve, com certeza as coisas acabam dando resultado, né? Legal. E para você, sim, né? Qual que foi... Teve algum paradigma para você para poder sair da área mais operacional e ir para o tático hoje? Porque a gente, eu converso muito com o Igor, né? E a gente vê que muitas vezes as pessoas do operacional acham que o PCM, por exemplo, não trabalha, fica sentado numa mesa mexendo no computador debaixo do ar-condicionado, muitas vezes, né? E é um paradigma de fato, né? E aí eu vejo muitas vezes também assim, pelo fato da pessoa ter aquele paradigma anteriormente, às vezes ela até se possibilita de dar um próximo passo para uma área, para um setor que vai te dar muitas vezes um recurso financeiro maior, vai te dar um conhecimento maior, vai trazer uma maior visibilidade da empresa para você também, né? Como que foi para você transitar dessa área mais operacional para a área de gestão?
Para mim, assim, no começo foi um pouco, vamos dizer que foi um pouco difícil, porque você, até então, você é executante de manutenção. Aham. Então, para mim, eu dominava aquilo lá. Então, é uma zona de conforto, correto? Então, já que eu estudei muitos anos na área de manutenção, fiz outros cursos para agregar isso, né? Então, eu dominava muito essa área de execução de manutenção. Então, quando apareceu a oportunidade de você pegar aquela carreira Y e partir para a parte mais tática, né? Mais estratégica, dá um frio na barriga, né? Aham. Poxa vida, e agora, né? Vou trabalhar agora com computador, vou trabalhar agora com a parte de implementação de processos, né? E só que aí existe um outro paradigma, né? Se você quer resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Então, a partir do momento que eu entrei mesmo na área de engenharia, que era um técnico de engenharia de confiabilidade, eu entendi o que era a manutenção mesmo. Era algo maior. Então, a manutenção não é só execução. Existe aquele paradigma de que tem que ter muito mais planejamento do que execução. E aí eu percebi que eu poderia contribuir muito mais nessa área de PCM, né, para poder garantir que a manutenção trabalhasse menos, né, como bombeiro, né, como apagador de incêndio. Uhum. E aí acho que isso aí mudou muito a minha cabeça com relação a isso. Eu comecei a buscar muito mais informações para poder conseguir ajudar muito mais na parte de planejamento, né. Legal. Mas como você colocou, é uma decisão difícil, né? Mas uma vez tomada, não volta mais. Vai embora. Quando você chegou na Renaudê, você já chegou como responsável pela manutenção, certo? Sim. Eu cheguei como coordenador de manutenção na Renaudê há 5 anos atrás. Isso. Ou seja, já tinha feito essa transição, né? Já tinha feito. Eu fiz numa outra empresa, acho que eu posso até citar, né? Eu fiquei 15 anos na Natura, né? Legal. De cosméticos também. E a minha transição foi praticamente nessa empresa. Quando eu saí da Metalúrgica e fui para essa empresa, eu fiquei 5 anos como mecânico, a partir daí eu comecei a migrar. Então eu tive a oportunidade de passar para técnico, analista, né? Então até chegar na coordenação sênior de manutenção, que era não só a qualidade de equipe, mas também toda a parte de planejamento, né? De fábrica. Então eu já saí mais ou menos com esse conhecimento. Tá? E aí quando você chegou na Renaudê, qual o desafio ou os principais desafios que você encontrou? Eu acho que o principal desafio foi para o que eu fui contratado. Na ocasião, né, o gerente que me contratou, o Vinícius Santiago, ele falou, cara, precisamos ter uma governança de manutenção aqui. E aí o primeiro impacto não tinha nada de manutenção. Tinha os manutentores lá que faziam a parte de quebra-conserta, a parte de corretiva e algumas melhorias. Desculpa, mas é legal você falar governança na manutenção, que poucas pessoas falam esse. Então, assim, conceitue, por favor, governança na manutenção para o pessoal que não entendeu. Quando a gente fala de governança, a governança mesmo é o gerenciamento da manutenção, né? Quando você fala de gerenciamento, como que vai ser todo o processo de manutenção, desde a parte de execução, planejamento e gerenciamento disso aqui. Então, praticamente é um compilado disso. Não é só colocar o manutentor lá e falar, vai lá e faça a manutenção. Uhum. Isso é no passado, né? Hoje a governança é exatamente isso. Como que a gente consegue olhar para a manutenção de uma forma que garanta que o manutentor vai ter todas as ferramentas com um planejamento correto para evitar que ele trabalhe muito mais planejado do que corretivo. Então, quando a gente fala governança é isso, olhar para isso. O quanto que a gente consegue melhorar a disponibilidade do ativo. E a disponibilidade do ativo, a gente até conversou mais cedo, é o ativo máquina, o ativo pessoas, né? Então você tem que tentar focar os dois. Então a governança praticamente é isso, tá? Ou seja, precisava de organização, de gestão naquele momento, né? Sim. Então, e aí foi um belo desafio, porque é muito legal, porque como você já tem uma referência de como que funciona bem essas coisas, então fica fácil de você começar a implementar. Então, teve várias etapas, né? E acho que a primeira coisa que eu fui buscar, assim, precisa ter esses equipamentos cadastrados em algum lugar, com algum plano de manutenção para poder conseguir garantir isso, né? Então, o primeiro passo foi esse, né? Uma outra foi acertar realmente a casa, né? Onde é que vai ficar fisicamente a manutenção? A manutenção ficava fora do setor, né? De invasos, vamos dizer assim. Uhum. E para mim era muito estranho porque eu entendo que a manutenção, não só a manutenção, mas as áreas suportes da produção, elas têm que estar próximas. Uhum. Eu entendo que assim, a operação é como se fosse uma operação mesmo médica, né? Imagine que o médico lá está operando lá, como se fosse um operador, operando a máquina, e ele não tem que ir atrás da área suporte. Ele tem que fazer isso, aparecer uma coisa, tem que fazer isso, aparecer o que ele precisa, para garantir que realmente a máquina vai estar rodando. Então a primeira coisa foi aproximar a manutenção. Então a gente aproximou a manutenção, deixou
muito o tempo de resposta, né, até para que o MTTR também fosse ótimo, né? E a partir daí a gente começou a ter resultados. A partir daí foi colocar mais ferramentas para que a manutenção conseguisse olhar de forma diferente aquela área, né? Legal que está alinhado com o que você fala, né? Disponibilidade não só dos equipamentos, mas das pessoas também. Então, vamos aproximar, que é o primeiro passo. Exato. Então, assim, a gente fala que a questão da distância, para tudo é ruim, né? Então, imagine que você tenha que sair de 100, 200 metros para poder conseguir atender a máquina. Perde esse tempo, né? Então, o ideal é que você esteja próximo, né? Para que você consiga resolver rápido. Então, isso ajudou bastante. Né? Legal. Bom, acho que aí o próximo passo foi ir atrás de uma ferramenta para poder conseguir falar, olha, como que a gente vai gerenciar essa manutenção? O que vai ser essa governança? Talvez no passado a gente faria um caderno, um Excel, né? E vamos fazer aqui, né? Mas estamos já numa década que existem recursos para isso, né? Estamos falando de tecnologia, digitalização, né? Foi quando eu me deparei com o Melvin, né? E eu percebi que, olha, acho que aqui vai dar certo, né? Então comecei a procurar, comecei a fazer alguns testes aí e deu muito certo, né? Então a gente vendeu para a empresa que daria certo se a gente implementasse essa ferramenta, tá? Bom, uma vez que eu fiz o teste e realmente na época eu conversei até com o Eymar, né, Eymar? Você se lembra, né? Lembro. Tava sábado em casa lá e no sofá, e aí, cara, o que eu vou conseguir de software, né? E eu achei o Mel. Eymar, dá certo? Dá certo, cara. Faz um teste aí, fiz um cadastro online lá e eu vi que atendia o que a gente precisava, que era cadastrar ativos e colocar planos para ciclar, né? Então, isso já deu opa, ótimo, não precisa mais ficar lembrando que o cara tem que ir lá fazer a manutenção. Se é mensal, mensalmente o cara vai lá e faz sua manutenção. Se é trimestral, daqui a 3 meses aparece lá. Foi quando a gente conversou e a gente acabou fechando um contrato para que a gente conseguisse levar essa ferramenta para a empresa. Legal. E quais foram... Aí você teve o cadastro ativo, esses planos de manutenção, e quais foram os ganhos que você teve aqui, com o sistema que você consegue mensurar, né? Bom, acho que o grande ganho foi conseguir, primeiro ganho, né? Conseguir balancear a mão de obra de manutenção, né? Porque, teoricamente, agora você consegue equilibrar isso, né? Então, se eu tenho lá 4 manutentores, eu consigo colocar ordens de acordo com a quantidade de manutentores. Quando a gente não tinha isso, como funcionava, né? Meio que pega um cara lá e coloca para trabalhar, vê quem está disponível, quem está mais perto, tudo, né? Então, não te dá muito esse balanceamento, né? O primeiro ganho foi isso, né? Uma outra questão realmente de você começar a reduzir quebras. Uhum. Porque ao passo que você faz mais preventiva, automaticamente você reduz corretiva, né? Então, uma das coisas que começou a melhorar foi isso. Se não quebram e a máquina consegue rodar bem, automaticamente a gente ganha disponibilidade que a gente estava conversando agora, né? Então, um dos benefícios foi isso. Qual o outro ganho? A gente começar a ter indicador de manutenção. Porque se você não mede, você não melhora, né? Você não consegue enxergar o que você está perdendo. Então, quando a gente começou a ter indicadores de manutenção, olhar a quebra, olhar MTBF, MTTR, a gente conseguiu verificar onde é que a gente tinha que focar para poder considerar qual era a máquina que mais apresentava falha. Então, em cima disso, a gente começou a desenvolver trabalhos na área de quebra, né? Capacitar, inclusive, a manutenção para poder conseguir dar retorno, né, com relação à disponibilidade do equipamento, tá? Legal. Mas um passo antes de ver os resultados, eu acredito que nem tudo são flores, né? Então, quais foram as dificuldades, assim, da implementação? Acho que como de qualquer software, né, cadastrar os caras, né? O trabalho é esse, né? Então, até você conseguir cadastrar todos os equipamentos, né? E não só cadastrar é fácil, eu entro lá e coloco o equipamento. E o cadastro de manutenção não funciona assim. Você precisa ter árvore de equipamento. Você precisa pegar equipamento, dar uma explodida nesse cara para poder começar a olhar para subconjunto, né? Que é uma das coisas que precisa ser feita. Então, assim, não é a máquina de vaso que quebra, geralmente é o sistema da máquina que quebra. Então, o grande desafio foi criar essa árvore e cadastrar. Então, acho que foi o que demorou mais tempo, foi isso. O quanto que a gente conseguiria cadastrar para começar a ciclar plano de manutenção. Então, acho que o grande trabalho foi esse, né? E quando a gente conversa com várias empresas, né, que estão no processo de implementação do sistema, ou na verdade, às vezes no processo de negociação, algo que eles sempre falam que vai ser difícil, que vai ser complicado e tudo mais, é que o time compre a ideia de implementação, porque, por exemplo, você veio de uma grande empresa, então você já tinha uma ideia de como funcionava tudo redondo, e você foi para uma empresa que você foi ajudar a implementar.
né? E existem empresas talvez que estava na empresa nova que você foi trabalhar, que talvez elas não tiveram a oportunidade de ver aquilo funcionando, então ela tem uma crença de que, cara, sempre funcionou assim, chamamos de síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, né? Então, como que foi para você vender essa ideia para o seu time e para que eles adotassem, como a gente teve a oportunidade de visitar a planta, e a gente viu que o pessoal estava utilizando ali na hora, fazendo tudo através do aplicativo de celular, nem papel estava utilizando mais. Cara, isso é uma das coisas que é um grande diferencial da Renaudet em si, tá? A Renaudet, ela é muito flexível. Então não existe um bloqueio quando você quer fazer algo novo e que vai dar resultado. O que ela fala pra gente? Gente, testa. Se der certo, bora, tá? Então não existe um bloqueio para falar assim, olha, não vai fazer, sempre foi assim. Então, para começar pela companhia. Então, quando você quer implementar uma coisa nova, você precisa começar da autogestão. A gente fala que é de cima para baixo, né? Se a companhia comprar, teoricamente fica mais fácil você conseguir implementar. Então, a aceitação da Renaudet com relação a isso foi sensacional. Quando eu falei, olha, precisamos fazer isso, faça. Vai trazer resultado? Vai trazer. Confiamos em você, por isso contratamos você. Então, foi muito legal. A partir daí, é mudar a cultura das pessoas, né? Então, no começo é complicado porque os manutentores estavam acostumados a não documentar nada. Quem documenta alguma coisa? Documenta nada, né? Então, assim, vou lá e executa, certo. Não, cara, agora você vai executar e você vai preencher. Tem que preencher. E aí, no começo, talvez uma semana, né? A gente foi treinando as pessoas. Depois os caras viram que era legal, era bacana fazer aquilo. Pô, agora eu trabalho planejado, né? Não trabalho assim, as pessoas me chamando, né? Então, vou lá, tem uma ordem de manutenção. O nosso planejador lá, que era o Cristiano, né? Vivia lá perto dos caras, ó, a ordem tá aqui, hein? Aí criamos, inclusive, uma sistemática de caixinhas com o nome de cada manutentor. Então, todo dia de manhã o Cristiano imprimia essas ordens, ia lá e colocava lá no quadro. O cara chegava de manhã, isso que precisa fazer? Ótimo. Se não tiver nenhuma corretiva, estou fazendo essas manutenções. Então, uma outra foi um acordo com o planejamento de produção. Porque, como funciona a produção quando você não tem sistemática ou governança de manutenção? Carrega as linhas 100%, correto? Trabalho de segunda a sexta lá, se for 2 turnos, a máquina está carregada. Então, não é previsto uma hora, um tempo para que você pare a máquina para fazer as manutenções preventivas. Então, o próximo passo foi, gente, precisamos parar. Porque se não parar, a máquina vai parar, você pode ter certeza. Isso é o conceito de manutenção. A gente pode escolher quando parar a máquina, mas se a gente não escolher, a máquina vai escolher. A diferença é que vai levar mais tempo às vezes, porque você não sabe. Está preparado para isso também. Exatamente. Então, quando a gente começou com o conceito, e o pessoal começou a verificar que estava tendo um aumento de disponibilidade, acabou. Então, foi colocado uma regra, tempo de manutenção tem que ser incluso dentro do planejamento de produção. Show de bola. Aí ficou sensacional. Por quê? Eu tenho o que fazer, quando fazer, tem uma pessoa disponível e tem a máquina disponível. Qual é a grande sacada? Vai acontecer. Só fazendo um paralelo muito, muito rápido, né? Eu conversei com um amigo uma vez que ele tinha muita curiosidade para saber como funcionava a manutenção no Japão, né? Porque o Japão é referência, correto? Sim, certo. E aí ele foi pro Japão e falou, cara, deve ser coisa, né, do outro mundo. Aí, primeira coisa, cara, como é que funciona a manutenção? Ao japonês, olha, é assim, ó. A gente coloca o plano no software, o software gera o plano, eu paro a máquina, o manutentor vai lá, executa, encerra a ordem e acabou, espera acontecer de novo. Ele, mas é o que eu faço? Mas é assim que se faz em qualquer lugar do mundo, né? Você precisa ter o que fazer, quando fazer, a pessoa disponível e a máquina disponível. Acabou, não vai dar problema. É o básico que funciona. É o básico muito bem feito. Então, não há segredo, né? O segredo precisa acontecer essa disciplina, senão não vai dar certo. Então, acho que o grande desafio foi convencer essas pessoas, né? E não só manutenção, tá? Como a gente colocou aqui, ó, tá colocando manutenção, estamos colocando gestão e estamos colocando a parte de planejamento. Aí acontece. E aí foi o que começou a dar certo, dá muito certo e dá até hoje. E você estava me falando que otimizou bastante a produtividade com isso, né? O que fazia, por exemplo, em 2 turnos, passou a se fazer em... Sim. Tanto a parte de manutenção, aí eu posso falar um pouco de uma outra ferramenta que a gente implementou, né? E também trouxe aí atrelado, né, a essas rotinas de manutenção com as rotinas dessa outra ferramenta, que é o TPM, a gente conseguiu melhorar a eficiência, né? Quando você melhora a eficiência, você aumenta a disponibilidade, certo? Porque a máquina não está quebrando mais, a máquina não está parando toda hora, porque não é só quebra, também tem a questão de o chocoteio que a gente chama, né? Que são as pequenas paradas, né? Estou rodando lá, mas toda hora estou parando, né? Tô parando. No final do dia você tem uma perda grande de eficiência. Então isso acabou trazendo e com isso a gente conseguiu
melhorar a eficiência e melhorar a capacidade. Então, algumas coisas que poderiam ser feitas em 2 turnos, hoje pode se fazer um turno com a mesma eficiência, girando a mesma quantidade, o mesmo volume de produção. Tá? Isso é animal, né? Assim, muito legal, né? Porque quando a gente, é o que você falou, né? A manutenção é o apoio à operação. E sempre a gente gosta de falar que operação mais manutenção é igual a produção. E aí quando você vê que um trabalho da manutenção está diretamente ligado a um aumento de eficiência da produção, estou falando nem da operação, mas da produção, saiu mais produtos no final. Sim, sim. É sensacional, né? Tem uma frase que era antiga, né? Que era assim, e vocês conhecem também, né? Manutenção com operação, né? Eu opero, você conserta. Era assim, né? Tô operando, se quebrar, você vai lá e conserta. Mudou isso, né? Mudou. Exato. Agora nós operamos e nós consertamos e nós prevenimos, né? Então nós manutenção e operação. Os dois andando junto ali para poder conseguir dar resultado. Então, a hora que conseguiu chegar nessa fórmula, né? As coisas mudaram, não só na Renault, mas mudaram no mundo, né? Porque todo mundo cuida do ativo. Tem uma frase da manutenção autônoma, né? Que é da minha máquina cuido eu, né? Exato. Então, quando você consegue colocar essa cultura também com a operação, né? Junto com a manutenção, é sucesso, cara. Não tem como dar errado. Não dá muito certo, né? E, cara, você está com um ponto também que muitas vezes é sensível na área de manutenção, que é a manutenção autônoma. Porque existe ainda, às vezes, o paradigma do isso aqui não é meu, essa aqui não é a minha função. E na grande maioria das vezes, quando as empresas vão implementar o TPM, vamos dizer que às vezes elas começam pela manutenção planejada, ali, o pilar, né, PCM, e muitas vezes depois elas vão para a parte da manutenção autônoma. Como que foi também trabalhar esse ponto da manutenção autônoma para você? Porque é uma das coisas que a gente tem alguns clientes que também funcionam muito bem lá, a manutenção autônoma, mas tem outros que falam assim, cara, eu não consigo, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu queria que você, dando seu exemplo, pudesse ajudar outras pessoas também que seguem a gente aqui. Tá. Quando a gente fala de TPM mesmo, né? O conceito, até para por via de regra, comece pela manutenção autônoma. Né? Tem algumas biografias que falam pela manutenção planejada, mas na verdade, qual é o maior público da fábrica? É a produção, correto? Então, comece com a manutenção autônoma. Porque uma vez que você começa com a manutenção autônoma, teoricamente você vai ter mais pessoas olhando para o ativo, correto? Certo. Porque a conta é mais ou menos essa. Eu vou ter pelo menos 15 operadores, 15 auxiliares com manutentor. É impossível um cara conseguir fazer sozinho manutenções ou cuidado ativo, né? Quando você coloca 15 pessoas para fazer isso, muda as coisas. E não é para fazer a manutenção preventiva, né? É fazer as manutenção autônoma quando a gente fala de limpeza, que é o LIO, né? Limpeza, inspeção e lubrificação. Quando você consegue colocar esse conceito, muda as coisas. Então, como que foi, por exemplo, lá na Renault? Criamos uma linha piloto, pegamos todo o pessoal daquela linha, colocamos numa sala, demos um treinamento teórico, fizemos uma prática com o manutentor junto. O manutentor participou da manutenção autônoma, então ele foi formado em manutenção autônoma também. Porque ele percebeu qual era o benefício disso. A hora que tiramos a foto antes da máquina e depois, a máquina ficou um brinco. Não é que ficou um brinco para aquele dia. O intuito vai ficar um brinco para o resto da vida, porque ali colocamos rotinas, definimos ali quais seriam os pontos para fazer limpeza, qual a frequência, quem iria fazer, quando, um quadro de gestão à vista. E o manutentor olhou assim, opa, peraí, agora estamos entregando a máquina para fazer preventiva, mas a máquina está limpa. Porque antigamente, como que era entregar a máquina? Vai lá e faz a manutenção. Eu chegava lá, estava horrível, né? Então, quando você começa a colocar as rotinas, o manutentor entendeu qual era o objetivo. E melhor que isso, a máquina começa a melhorar a eficiência, a máquina começa a reduzir quebra. Ele falou, cara, a máquina não quebra mais. É isso mesmo, a máquina não vai quebrar mais. Por quê? Tem mais pessoas olhando para a máquina. Não tem mais pessoas, não tem só as pessoas olhando o produto saindo. Tem pessoas inspecionando a máquina. Ó, barulho estranho aí, cara, ó. Tá quebrando muito vidro ali, tem coisa errada. Para a máquina, chama o manutentor, vamos junto lá, vamos resolver. Então, o grande objetivo vamos mostrar que dá certo em uma máquina. Deu certo, daqui a pouco as outras pessoas começaram a perguntar, e aí, quando é que vem para a nossa máquina? Quero esse negócio lá também, né? Não quero só aqui. Não, vamos para lá também. E aí a gente conseguiu fazer esse rollout e deu muito certo, cara. Foi muito bom, hein? Isso é muito legal. A gente sempre, eu acho que alguns outros podcasts que a gente gravou aqui na FEMEC, a gente veio falando sobre isso. Do piloto, né?
custa? Testa e se der errado, tá bom. Mas ou pode custar, mas vai custar muito pouco. O custo do aprendizado já é alguma coisa. Sim. Mesmo se der errado, o aprendizado já valeu, né? E você sabe que até mesmo com o Mel, a gente fez a pilota. Por que pilota? Porque a hora que você replicar, já corrigiu os erros, né? Ó, que não estava legal, corrigiu, vamos embora. TP, mesma coisa. É pilotar até dar certo. Não vai voltar mais. Eu falo assim, para trás nem para dar impulso, né? Tem que ser só para frente, né? Esse tem que ser o objetivo de melhoria contínua, né? Exato. Então, a partir daí, vamos embora. Pilotou, deu certo, rollout nas máquinas. Legal. Você falou do Melvin, e você falou que no início o pessoal imprimia as ordens de serviço e colocava no scanin, só que a gente foi lá e viu que o pessoal já está no celular, fazendo as ordens de serviço no celular. Isso de fato trouxe mesmo benefício ou tanto faz, enfim, ou é uma modinha e tal? Qual que é a sua opinião sincera assim? Vamos fazer as contas aqui. 500 impressões por mês, tá? Começa por aí. 500 impressões por mês, a gente está falando de 6 mil impressões por ano, né? 6 mil impressões, a gente fez um cálculo lá de quantas árvores a gente está deixando de matando para fazer isso, né? Então, umas 2 árvores pelo menos aí, né? Então, opa, tem coisa errada aí. Então, o primeiro benefício é isso. Uma outra coisa, um armário onde a gente guardava as ordens de manutenção lotado de folhas impressas, né? Então, a gente via lá o volume que tinha, a gente tá errado, não pode ser isso aí. Você falou papel, vem o grampo e a tinta da impressora junto. Exatamente. E tem um outro benefício aí, que para mim era uma perda de tempo, que é o planejador. Coitado do Cristiano lá. Imagina que ele precisava, todo mês, imprimir 500 ordens. Mas não é só imprimir as 500 ordens, né? Tem que imprimir, distribuir e uma outra atividade, encerrar essas ordens. Exato. Imagine que todo mundo preenchia lá essa ordem, dava na mão do Cristiano, o Cristiano sentava no computador e ficava lá, encerrando, digitando tudo que o cara escreveu. Sinceramente, Então, qual o grande benefício hoje? Primeira coisa é que não imprime ordem, né? Uma outra coisa o Cristiano consegue, do computador dele, ele não precisa mais se locomover para levar a ordem para o manutentor. Ele consegue jogar essa ordem para o celular do manutentor. Então, cada um tem seu celular, aparece a ordem, como você viu hoje lá no nosso manutentor, né? Nosso eletricista lá, que ele mostrou, olha, minhas ordens estão aqui já. Então, isso trouxe um grande benefício e é realmente um negócio sensacional. Isso foi muito legal ver na prática, né? Assim, a gente poder perguntar ao manutentor, né? Qual é esse que você tá? Ele ia abrir e falar assim, eu tô nessa aqui, tá encaminhado e hoje eu ainda tenho esses aqui para poder fazer. Sabe? Tudo lá na hora lá e falar que está ajudando bastante com essa relação do tempo, né? Eu já fui programador de manutenção. Ah, legal. Eu já participei desse processo como Cristiano de distribuir OS no papel, de entregar as OS para fazer a programação, receber tudo, fazer o apontamento e muitas vezes até fazer o levantamento de indicadores, né? Para poder entregar. E bom que assim, né? Quando você tem uma facilidade para poder executar isso tudo, você consegue aproveitar uma mão de obra para fazer outras atividades que de fato vão trazer valor para dentro da empresa. Porque a OS ela é importante, o apontamento é importante. Só que o cara ficar só lançando as horas ali é um negócio um pouco complicado. Se você tem recurso para sair disso, é muito melhor, né? Claro. É importante ter, mas não agrega valor nenhum. Exatamente. O cara ficar lançando hora. Zero. O importante é assim, o que o Cristiano vai fazer agora? Inclusive agora ele foi promovido, agora é líder de manutenção. Está fazendo o papel de analisar as coisas. O que consigo melhorar? O que consigo buscar de benefícios? O que consigo facilitar a vida do manutentor, né? Então, você consegue pôr o cara para pensar, não para ficar executando ali, pensando hora. Então, só traz benefício, cara, pode ter certeza, só trouxe benefício. Né? E o que você imagina como novos desafios aí e o que a tecnologia pode ajudar nesses novos desafios, uma vez que você chegou e encontrou um desafio e falou, não, temos que ter um software. Aí a gente já está falando que, não, agora usar o aplicativo. O que você vê, o que você vê como os principais desafios, assim, e se a tecnologia tem ou não relação com isso? Né? Bom, eu creio que agora é dar o próximo passo, né? Nós estamos entrando no mundo digital cada vez com maior frequência, né? Eu entendo que a tecnologia pode ajudar muito. Então, hoje a gente tem pouquíssima preditiva na nossa fábrica. A gente está falando que a gente passa por uma fase de implementação de governança, colocando o plano preventivo, né? Inspecionando, limpando, verificando, mas a gente não tem preditiva instrumentada, né? Porque a inspeção, teoricamente, é uma preditiva, porém sem instrumentação. Uhum. Então, acho que o grande próximo desafio agora é como que a gente consegue colocar uma preditiva instrumentada.
Quando a gente fala instrumentada, é exatamente sensores mesmo, para poder conseguir pegar análise de vibração, né? Uma termografia muito bem elaborada, né? Em todos os painéis, né? Uma ferrografia para aquilo que a gente tem maior quantidade de óleo. Então, acho que agora o grande desafio é começar a buscar migrar a preventiva para preditiva. Então, por exemplo, hoje a gente fazemos lá toda a parte de manutenção planejada baseada em tempo calendário. Porém, tem ativos que a gente pode fazer já por horas, né? Então, se a máquina rodar, teoricamente, ela vai contabilizar lá a questão do desgaste dela. Se não rodar, não precisa mexer nessa máquina, inspeção só. Então, eu economizo essa preventiva para aquilo que é mais importante, tá? Então, eu entendo que a tecnologia pode ajudar muito mais ainda. Então, a questão da indústria 4.0 trouxe muito leque de oportunidades que, se atrelado aos ativos corretos, vai trazer benefício. Tá? Eu acho que assim, sair do 0% para ir para 80% talvez é mais fácil do que do 80% para 90% de eficiência tudo. E eu acho que a tecnologia nos ajuda muito, né, nesse finalzinho aí, nesse tempero que é o mais complicado, né? A tecnologia auxilia bastante. Sim, sim. E existe meios, né? A gente está falando de uma tecnologia que é um software, mas é uma tecnologia. Exato. Olha o quanto que isso ajudou a gente, né? Desses 4 anos que a gente vem acompanhando essa implementação dessa governança de manutenção. Né? Então, com certeza traz benefícios, né? Exatamente. E dentro do parque, do que vocês têm de equipamento, assim, a gente estava conversando na visita que a gente fez, né? Da importância dos ativos que não estão na linha de produção e que são meio que aquele backstage ali, ou que são compressores, caldeira, etc. Como que... Porque a operação não enxerga isso, né? A operação está enxergando que ela está, de fato, ali. Nesse tipo de equipamento também, você acredita, por exemplo, que dê para aplicar manutenção autônoma também? Dá para aplicar a mesma estratégia de manutenção? É tudo a mesma coisa ou tem particularidades? Assim? Tem particularidade, mas dá para aplicar a manutenção autônoma. Então, nós temos, lá, nessa parte de utilidades, vamos dizer assim, que é essa parte que fica mais escondida, né? Poucas pessoas têm acesso, né? Nós temos operadores também, são os operadores de utilidades. Só que os caras não são só operadores. São operadores manutentores. Por quê? Eles conseguem fazer pequenas rotinas de manutenção que garante a disponibilidade do ativo. Então eles fazem limpeza, eles inspecionam, faz monitoramento, tanto com relação à vibração, temperatura. Então existe uma rotina, até dentro do Melby mesmo, todo dia é gerado uma ordem para esse cara. Esse cara também tem um celular. Ah, legal. Então ele também recebia a ordem de manutenção para fazer a inspeção do site. Hoje ele recebe no celular. Então, o que ele monitora, por exemplo? Como que está o compressor, pressão de ar comprimido, como que está a temperatura de água gelada, como que está a questão da caldeira, como que está a questão de pressão de GLP lá para poder alimentar a caldeira. Ele olha todos os hidrômetros, né, do site para verificar se está mantendo lá, se a gente não tem nenhuma perda, algum vazamento. Então, a operação de utilidades também requer também o mesmo conceito de manutenção autônoma. Quando que ele aciona o manutentor? Coisas que realmente ele percebe que ele não tem condições, nesse momento ele não tem capacitação para fazer, tá? E aí requer a manutenção. E aí a gente programa isso, vai lá e executa a manutenção. Legal. E você tem hoje um calcanhar de Aquiles, assim, um problema maior e ele está mais na operação, mais em facilities? Não, eu acho que temos poucos problemas, né? Eu acho que não tenho certeza, né? Acho que o grande desafio que nós temos agora, quando a gente fala de calcanhar de Aquiles, é desenvolver pessoas, capacitar mais pessoas ainda, tá? Então a gente entende que estamos implementando a TPM e a TPM tem uma curva, né? Para poder conseguir fazer isso. As pessoas já melhoraram muito a questão de conhecimento, eles conhecem muito mais sobre o equipamento, mas eu entendo que agora a gente precisa capacitar mais ainda, né? Desenvolver mais pessoas para que elas também possam crescer ainda mais. Já cresceram muito, né? Então eu entendo que agora é trabalhar em pessoas para que a gente consiga ter resultado, tá? Pode continuar. Bom, a questão de equipamentos nossa hoje está muito estável, né? Então acontece um pico ou outro de algum equipamento, mas está mais controlado. Então eu entendo que agora a máquina a gente consegue manter porque as pessoas estão mantendo, né? Estão conseguindo gerenciar isso. Então eu acredito que agora seja realmente desenvolver pessoas para poder conseguir olhar melhor ainda mais o ativo. A gente tem que conversar, a gente conversa com empresas o dia inteiro, né?
E a gente tem vários clientes também, e a gente tem observado que essa questão da mão de obra é algo que está sendo um problema para todo mundo, de fato. Às vezes o problema está em achar, e às vezes quando se acha é de fato a capacitação, né? Só para dar um exemplo, a gente foi procurado por uma empresa recentemente que ela está com uma escassez, uma das plantas dela está com uma escassez muito grande de funcionário. Ela queria que a gente desenvolvesse treinamentos específicos para ela, porque eles estão fazendo o seguinte: vão na cidade, você é mecânico de diesel? Ah, beleza, então vem cá na fábrica, então que eu vou te ensinar um pouco da mecânica industrial, porque pelo menos ele tem uma noção ali de mecânica, né? Como que você hoje, já identificando que tem essa necessidade de treinamento, que vocês têm que buscar, como você está fazendo para poder suprir essa necessidade? Não só de mão de obra que possa acontecer, mas a de capacitação do pessoal também. Acho que o principal desafio é esse mesmo. Eu conversei inclusive com o Senai, né, que é uma referência com relação à formação de profissional, né, da área de manutenção, né? E ele falou, cara, a demanda realmente está enorme. As empresas estão tentando buscar manutentores e não estão conseguindo, né? Então, a primeira coisa que a gente está fazendo quem estão com a gente está tentando desenvolver ainda mais, para que as pessoas ainda fiquem mais ainda especialistas, né? Uma outra, junto com o TPM, conforme os passos vão entrando, o terceiro, quarto passo, tem uma fase de capacitação mesmo. Então, quando a gente vai entrar em quarto passo, ele é 100% voltado para desenvolvimento das pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, a gente quer chegar logo nesse quarto passo para poder conseguir focar e desenvolver ainda mais pessoas, inclusive formar novos manutentores, né? A gente fala que um bom mecânico já foi um grande operador no passado. Então, teoricamente, é um dos caminhos, né, para crescimento. A gente acabou de promover um rapaz que ele tinha formação já técnica em elétrica e era um excelente operador, né? Ele queria uma oportunidade, ele falou, cara, eu quero. Sensacional, apareceu a oportunidade e ele está arrebentando lá, né? Porque ele buscou e queria. Então, o grande celeiro, assim, para poder conseguir ser novos manutentores é a operação. Por isso, quando eu falo, precisamos investir bem na operação. Porque não só para manutenção, mas para várias áreas. O operador, ele sai com um conhecimento muito grande do processo como um todo. Então, muitos líderes, supervisores, coordenadores, gerentes de manutenção, ou gerente de produção, já foi um bom operador lá no passado. Né? Exatamente. Mas porque ele conhece todo o processo. Então, quanto mais a gente investir nessas pessoas, né, no auxiliar de produção, no operador, mais mão de obra a gente vai ter para outras áreas. Então, para mim, por isso que eu falo, a gente tem que tentar focar quem está com a gente, né? Desenvolve as pessoas, faz as pessoas crescer e as coisas vão dando uma base, né, para que a empresa consiga desenvolver e alcançar novos resultados. Né? Eu citei isso aqui em outro podcast e vou falar de novo tem um autor que eu gosto bastante, que é o Napoleão Hill, e ele tem vários livros, vários best-sellers, e ele sempre buscou o segredo do sucesso de grandes pessoas no mundo inteiro. Ele conversou com algumas pessoas como Thomas Edison e alguns meia-bocas, assim, tipo esse cara. Assim, os caras sem fama nenhuma. Exato. E a primeira pessoa que ele conversou que, de fato, desafiou ele a fazer isso e fez as primeiras conexões do Napoleão Hill, que era um jornalista na época, para poder conversar com esse tipo de pessoa, foi o Andrew Carnegie, que ele chegou até a emprestar dinheiro para os Estados Unidos, porque era um grande empresário na área de fabricação de aço e tal. E ele tem uma frase icônica que é assim, se você me tirar a fábrica que eu tenho e manter as pessoas, daqui a pouco eu tenho uma fábrica mais moderna do que a que eu tenho hoje. Agora, se você me tirar as pessoas e manter a fábrica, daqui a algum tempo eu tenho uma fábrica cheia de mato. Então, de fato, a gente também acredita muito nisso, assim, nessa filosofia. Dentro, claro, né, na Melvi, aqui a gente brinca que é casa de ferreiro, espeta de ferro mesmo, né? Não é de pau não, a gente pratica mesmo isso aí. E a gente, na nossa visita, uma coisa que me chamou muita atenção, de fato, e eu compartilhei isso com você, é o clima, assim. As pessoas da portaria, na entrada até a portaria na saída, vamos colocar assim, sensacional, assim, as pessoas como que nos trataram, a educação que nos trataram, a forma que nos trataram e tudo mais. Cara, como que vocês conseguiram fazer isso? E não é fácil, a gente sabe que o ambiente corporativo tem muito jogo de ego, tem muita coisa. Sim. Como que vocês conseguiram fazer o que... E assim, você considera isso também? Você bate no peito e fala assim, pô, de fato, realmente a gente conseguiu fazer isso? E se sim, como que vocês
Sempre foi assim? Como é que vocês evoluíram para estar dessa forma que está? De novo, né, eu entendo muito que o propósito da empresa tem que ser esse, né? Então, se você está na empresa que tem esse propósito, que o grande foco dela são pessoas, então a linha de gestão inteira trabalha nisso e fica legal. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso presidente, né, da empresa, Sandro Rodrigues, né, mais familiares que eu te mostrei lá, né, eles têm muito esse lance de focar nas pessoas. E o nosso diretor, né, que é o Eduardo Sanches, ele também tem a mesma cabeça. Ele fala, cara, o que a gente consegue fazer para poder melhorar a vida das pessoas? Então, quando ele roda comigo na fábrica, pô, será que a cadeira que a gente tem aqui é a melhor cadeira? Né? Será que as pessoas estão confortáveis aqui? Será que o calor aqui tá ok? A gente consegue fazer algo melhor? Então, quando você tem uma área de gestão, né, pensando assim, você vai também ter o mesmo pensamento, porque você vai focar pessoas. Então, focar pessoas, como você falou, não é fácil, né? Mas o fato de você entender que você entra na fábrica todo dia, e você como gestor, você precisa dar bom dia para as pessoas. É simples, parece nada, mas é importantíssimo. Quando você dá um bom dia para cada pessoa, é como se você estivesse conectando. Olha, estou te desejando um bom dia, que seja legal para você aqui. Então, uma das coisas que a gente implementou, né, desde que entrei como gestor, né, nessa cadeira, inclusive, né, de gerente industrial, e eu chamo meu time de corpo de gestão, né? Eu tenho supervisores, líderes, falo, gente, não tenho o Sirley como gerente aqui. O corpo de gestão cuida das pessoas, não cuida da fábrica, cuida das pessoas. Então, a primeira coisa é, vamos valorizar as pessoas. Então, o fato de, às vezes, eu estar no computador, estou na minha mesa lá no computador, chega alguém, eu paro. Porque a importância é a pessoa. Eu paro, dou atenção, a gente conversa, acerta. E isso, todos os gestores fazem isso que estão comigo. Então, quando você cria essa conexão, automaticamente você cria um ambiente. Você vai criando um ambiente de trabalho e as coisas ficam leves. Então, eu percebo as pessoas chegando, como você colocou mesmo, e não é uma visão só de hoje, né? Uma foto que você tirou. É o que a gente consegue entender todos os dias. As pessoas chegam alegres para trabalhar, né? Eu falo para a turma que a gente não pode levantar da cama e falar assim, vou ter que ir para lá. Se você acordar um dia para fazer isso, seja em qualquer lugar, não faça, né? Não faça. E isso se reflete em mais produtividade? Com certeza. Quando você acorda e fala assim, eu vou para lá, com certeza vai embora. Existe até um cálculo, né? Um estudo que fala o seguinte, uma pessoa desmotivada, ela vai entregar 60% do que ela poderia entregar, né? Uma pessoa motivada, ela vai entregar até 100%. Então, opa, maravilha. Mas uma pessoa motivada e inspirada no que ela faz, na empresa que ela está no dia a dia, ela te entrega 200%. Então, o que você perguntou agora responde, né? Sim, dá mais produtividade, porque a pessoa trabalha mais alegre, sem pressão, né? Então, eu entendo que isso mudou muito na Rinode, né? Existia ano passado alguma divergência com relação a esse pensamento, e ao passo que a gente se conectou com a empresa, a propósito da empresa, a propósito das pessoas, isso virou sucesso, né? E você acha que isso refletiu também nos resultados que vocês têm tido de segurança, de acidentes? Sem dúvida. E fala também os resultados. Porque... o seu resultado foi maravilhoso. Como está o resultado de vocês de acidente lá? E fala um antes e depois, assim. Eu falo quando eu entrei há 5 anos atrás, né? Existia um índice enorme de segurança. Não foi o Sirley que mudou, tá? Mas naquela época existia um índice de acidentes, né? Acidentes e incidentes. Por quê? Não existia cultura de cuidados do equipamento, nem cultura de comportamento das pessoas. Então as pessoas queriam fazer meio que logo para entregar e tudo mais, com isso se colocava em risco, né? E desses 5 anos para cá, a Rinode foi implementando a mesma cultura de segurança. Então, os gestores de segurança que vieram, né, trouxeram isso, a gente que veio também trouxemos isso, e com o tempo isso foi mudando. E hoje a fábrica é muito segura. Entramos com o NR12, entramos com o NR10, entramos com checklist de inspeção de segurança, rotina, auditorias, né? OPA, né? Observação lá, né, de oportunidade de prevenir acidentes, né? Então tudo isso, compilado disso, foi trazendo resultado. E aí até você falou com relação ao número, né? E coincidentemente hoje estamos chegando a 500 dias sem acidente com afastamentos na Rinode. Então um número espetacular, né? Então para a gente que vinha acompanhando às vezes algum desvio, né? O quanto que a empresa está focada em deixar um ambiente seguro para as pessoas. Então, associado a um bom clima de trabalho, e clima seguro, um ambiente seguro, automaticamente você vai ter pessoas também felizes. Então, realmente está muito legal. Cara, quase 2 anos.
E tem um paradigma aí também, que eu queria que você fosse bem sincero nisso também. Quando a gente fala em acidente, ou evitar acidentes ou incidentes, geralmente está atrelado a uma maior burocracia. Ou seja, não existe isso, mas agora eu tenho que preencher a análise preliminar de risco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aquele mundo de papel que, na verdade, se o cara quiser colocar a mão, ele coloca como assim papel. A burocracia aumentou ou não? Isso fez parte das ações que geraram esse resultado ou não? Acho que no começo a burocracia aumentou. Como você tinha mais reincidência de acidentes, automaticamente você faz mais análise, correto? Certo. Toda hora eu estava lá fazendo análise, né? Pô, teve um acidente aqui, teve um acidente. Pequenos acidentes. Coisa simples, mas tinha que analisar. Então, teoricamente, cria uma burocracia. Ao passo que você reduz isso, é uma burocracia, porque não tem mais que preencher registro de acidente. O que incentiva as pessoas agora é preencher, observação, né, de prevenir acidente. Então a burocracia está ali. E o que a gente colocou muito assim de cultura para as pessoas? Pessoal, quanto mais né, quanto mais observação, menos acidente, menos incidente. É a triângulo lá, né, do Franklin Beard, né, a gente chama de Chico Passarinho, né, o Franklin Beard, né, que quanto mais você trabalhar na base aqui com relação à observação, apontamento, né, de possíveis riscos, né, você não vai ter menos acidente. Então, eu vi a pirâmide lá. Você viu a pirâmide? Então, é a pirâmide bem simples, mas a base é OPA. Então, a gente tem que ter muito mais OPA do que dias sem acidente com afastamento. Então, e foi a receita legal, deu muito certo, né? Então, a gente conseguiu chegar nesse número aí. Hoje, quantas pessoas tem no seu time? No meu time da fábrica geral, temos 150 pessoas. 150. 150 pessoas. Eu tenho lá tanto o time de manutenção, produção, manipulação e logística interna, tá? Então dá mais ou menos 150 pessoas. É o considerável, se você... Ainda mais nesse processo, né, de estando em contato o tempo inteiro com equipamentos, com produção, operação e tal. E os riscos continuam lá, você tem os riscos. Continuam lá. Tem risco lá, você tem máquina rotativa, você tem máquina com temperatura, você tem caldeira, você tem reator, como vocês viram, né? Só que estão todos supervisionados, todos, né, monitorados, né, e com barreiras, né, barreiras físicas, evitando que alguém se acidente. Tá? Você falou no reator, eu lembrei do CIP, né, o Clean in Place, que é bastante comum em fábricas de alimentos, tudo. Como é que é assim, para muita gente não conhece, como é que é isso, como é que funciona, é segundo uma legislação, como é que é isso? É mais uma questão de ganhar produtividade também com relação à limpeza. Imagina você fazer uma limpeza manual, vai levar mais tempo. Quando você consegue fazer isso automático, você também, além de você mitigar risco, você também consegue ganhar tempo. Então é conectar a mangueira mesmo de água, né, o produto que você vai fazer limpeza no reator, e deixar ele fazendo sua limpeza ou alta limpeza lá, e possivelmente, quando precisa, algumas limpezas manuais. Mas é um processo que te traz benefícios para ambos os lados, tanto com segurança com relação à produtividade do equipamento, ou disponibilidade do equipamento, né? Porque deveria ser uma coisa comum em empresas não alimentícias, ou seja, eu sempre falo, né, que a primeira manutenção é limpeza, né? Então, se mantivesse os equipamentos limpos, vamos colocar, sei lá, por exemplo, um fora de estrada, um ambiente, né, extremamente hostil. E aí, imagina, ele tem um caminhão que todos os dias ele está sendo limpo no final do expediente e tal, e no outro dia você pega o caminhão limpo de novo. Você evitaria várias falhas, né, no processo. Com certeza, com certeza. Você sabe que o conceito de manutenção autônoma é isso, né? A gente quer que o operador, né, o auxiliar de produção, né, ele mantenha a máquina sempre limpa. Porque quando você deixa a máquina limpa, você consegue visualizar as coisas, porque senão fica escondido. Exato. Está escondido. Então o que você colocou está corretíssimo, né? Se você não limpa, você não enxerga. Exato. Então automaticamente a falha vai aparecer. Quando você consegue manter o equipamento limpo, automaticamente você consegue enxergar melhor as coisas. Fica mais fácil você conseguir prevenir e evitar que tenha quebras, né? Ou acidentes e tudo mais, né? Então é um grande benefício, né? Caramba, que aula. Nada, rapaz, aqui eu tô aprendendo muito com vocês aqui, viu? Olha. Mas é bom. A gente sempre brinca aqui no podcast, nós somos os alunos do lado de cá e é muito fácil porque
perguntas são infinitas, né? Então, e a gente recebe muita gente diferente, né? Assim, de mercados diferentes. E é bom, assim, cara, eu acho que eu sou privilegiado, sabe? Porque a gente vem de cada região do estado e do país, às vezes tem um certo segmento onde é muito mais fácil você trabalhar lá, né? Do que em outros. Então, por exemplo, a gente vem muito de siderurgia, mineração, que é o que mais domina lá na região de Minas. Cara, poder trabalhar hoje, né? Tanto na manutenção e na Melvin, a gente consegue conversar com empresas, com pessoas que trabalham de outros segmentos, e a gente vê que, por exemplo, cara, o sistema que a gente idealizou lá atrás, que veio de uma ideia de uma construção civil, de planetas que utilizava lá, uma empresa de cosméticos utiliza, da mesma forma que uma empresa de frota utiliza, da mesma forma que uma siderúrgica, automobilística, e ao mesmo tempo que o processo de implementação também é o mesmo. Né? E isso a gente costuma dizer às vezes para as pessoas, muitas vezes as pessoas não acreditam que, cara, o processo de gestão de manutenção ele é o mesmo em qualquer lugar que você vai trabalhar. Vai ter pequenas variações, né? Por exemplo, se você trabalhar com máquinas rodantes, é bem provável que você vai ter a manutenção baseada em km ou hora, não propriamente em calendário, né? Mas é tudo muito bom e assim, é uma crença que a gente sempre teve e a gente poder conversar com a empresa e falar assim, cara, porque assim, né? A gente está comemorando 6 anos, né? Que legal. Agora, olha. De manutenção em ação e de Melvin. Parabéns, cara. E lá atrás a gente meio que visualizava isso, a gente acreditava nisso, porém a gente não tinha vivenciado isso. E trazer. E hoje tinha vivenciado só com a gente. Só com a gente. Não, em outras empresas, exato, outras áreas. Exato. E outras pessoas, né? Outras pessoas. E a gente saiu hoje, tipo assim, hoje a gente saiu em vários momentos, enquanto a gente estava indo de uma área para outra, né? Lá na Renault Day, a gente ficou lembrando isso, sabe? No momento que você fez contato com a gente, querendo conhecer o sistema, o período do teste, o período tipo assim, de pensar que hoje a gente está podendo vir gravar um podcast fora do nosso estúdio, visitar um cliente nosso que tem 4 anos que está com a gente. Olha, vai passando um filme, né? Me empresta um sensor, por favor. O que é interessante, olha só. Você falou assim, a gente não tinha nada e construímos e pegamos o Melvin e tal. Na época que vocês pegaram o Melvin, ele parecia mais uma folha de papel ofício em branco. Eu tenho vergonha. A verdade é essa. Só que ele fazia o básico, bem feito. Claro. Então era árvore de ativos, plano de manutenção, ordem de serviço e tal. E aí depois você melhora, reescrevemos todo o sistema melhorado e tal. E tá bom, aí fomos do 0 a 80%, agora com muito mais efetividade, o básico muito mais bem feito e tal. Qual que é o próximo passo? Te perguntei, qual que é o próximo passo? O próximo passo é preditiva. Do nosso lado, a gente enxerga da mesma forma. Se a gente não tivesse feito o básico bem feito e fosse direto para a preditiva primeiro, eu estou entregando de certa forma, uma muleta. Não tô ensinando a andar, estou entregando alguma coisa que o cara vai mancar a vida inteira. Sim. Então, é interessante que essa analogia é a mesma dos dois lados. Você está na indústria, você está com seus desafios e implementando todas as ferramentas, e a gente está construindo as ferramentas para que você leia na Renault, o outro em outro lugar, o outro em outro lugar, mineração, tal. E assim... Todos, a visita, a sua fala aqui, a do Abner que veio aqui também, etc., nos faz ter a certeza de que, a gente não estava lá em 2018 quando a gente começou e quando a gente construiu aquele software inicial que nos dá vergonha hoje. Hoje é fácil ter vergonha, né? Hoje é fácil. Na época foi custoso a ter algo que funcionasse de fato. Então, nos faz também bater no peito e ter orgulho também da mesma forma que, 500 dias sem acidentes, né, sensacional. E de falar assim, cara, evoluiu, a gente está conseguindo evoluir junto com outras ferramentas e esse é só o início, tá? Sim. A gente está com uma série de inteligências artificiais, já estamos com outros projetos em andamento, com contrato assinado, aprovados e tal, também com parcerias com grandes instituições que têm um corpo técnico animal assim, de inteligência artificial, tudo. Então é muito legal assim, e muito gratificante, sabe, pra gente poder escutar, né, de outras pessoas, como você vem aqui e fala. E também não é qualquer empresa, é uma empresa multinacional, que está em vários países, que tem um hub de distribuição, que tem uma vasta linha de produtos, que não é fácil você ter uma produção de vários produtos diferentes, né? Sim. Muitas vezes a empresa produz uma coisa, tem só uma linha, mas você tem todo um processo que
tem que passar pela qualidade, tem que passar às vezes por uma limpeza para não haver contaminação. Então, assim, não é um processo simples. E outra coisa é que, assim, no passado, a gente não tinha nuvem, por exemplo. Lá em 2009, não tinha nuvem, não se falava em... Então, agora temos. Então dá para... E também não tinha muito celular, tá? Não, agora todo mundo tem no bolso. Claro. Então dá para usar o nuvem, dá para usar o celular. Aí quando a gente fala de IoT, já existia alguns anos atrás? Já, mas ainda era muito caro, ainda era muito inacessível e tal. Sim. Então agora, igual você fala assim, tudo bem, você fez o feijão com arroz, mas no tempo que você fez o feijão com arroz, há 5, 6 anos, de lá para cá, muitas das tecnologias avançaram a tal ponto que também criou-se um mercado, criou-se uma competitividade, o preço também caiu para as empresas e está mais acessível para todo mundo, né? Legal. Por isso que quando eu falo que o próximo passo tem que ser esse, porque está disponível no mercado. Então você tem isso hoje com acesso um pouco melhor. Então, automaticamente você consegue monitorar máquinas numa situação um pouco melhor, né? Eu falo que uma grande mudança, quando a gente fala de manutenção, eu adoro o negócio porque é minha área, né? Uhum. Mas a mudança desse lance, das pessoas começarem a enxergar o manutentor como o cara que vai evitar que quebre, e não o cara que vai consertar, para mim foi a grande mudança, a grande divisão. Porque até então, o cara está lá para consertar, se quebrar o cara conserta. O cara não está lá para isso. A manutenção está lá para evitar que quebrem. Exato. Está lá para poder trazer melhorias, né? Para poder conseguir fazer com que ganhe eficiência, para dar um outro número. A gente fala assim que o correto sou dono da empresa, né? Eu, Igor, né, Emar, depois eu ativo e entreguei para vocês cuidarem. Eu, como dono da empresa, o que eu preciso falar para a manutenção? Daqui a 10 anos eu quero essa máquina igual. Como eu estou comprando agora. Mas a máquina... Sim, mas se no momento da concepção desse momento que está entrando na fábrica, a gente tiver um software, tiver inteligência artificial, tiver toda a rotina de manutenção, a gente colocar, não é daqui a 10 anos. Daqui a 50, 100 anos a máquina vai ser exatamente igual. Porque se cuida, né? Porque uma vez que você cuida do ativo, o ativo vai conseguir permanecer. Por isso que eu falo que a mudança, né, aconteceu lá atrás. Agora a gente está colhendo os frutos. Mesmo com o software. A mudança começou lá atrás, quando vocês fizeram o primeiro passo, tomar a decisão de falar, olha, vamos colocar algo para ajudar alguém, né? Porque as pessoas têm as dores, né? Então, se não tem um software como esse, como que a gente consegue gerenciar? No Excel? Dá, mas dá muito mais trabalho. Então, eu entendo que alguém começou a escalar isso e, de uma certa forma, mudou o mundo, né? Mudou o mundo com relação à gestão de ativos, né? Exatamente. E hoje tem muita tecnologia, assim, se a gente for para a indústria 4.0, lá, inclusive, talvez caiba muito bem, por exemplo, a impressão 3D, porque deve ter muitos componentes, assim, não metálicos, pequenos, tal, que utiliza. Então, já cabe muito bem. Tem o IoT, tem realidade aumentada, tem inteligência artificial e por aí vai. E tudo isso tem uma gama de aplicações que podem nos ajudar bastante. Você sabe que eu trabalhei na empresa que era um paradigma você falar pro cara que o cara não podia usar jumper. Jumper, você coloca lá, eu jumpei a porta lá, a porta para poder conseguir verificar o que está acontecendo com a máquina, né? E, cara, para mim é inconcebível, né? No mundo de hoje a gente trabalhar com jumper, né? Jumper tem que jogar no lixo, né? Então, quando eu entrei nessa empresa, eu falei, cara, jumper não vai usar, mas, cara, eu não consigo, a gente vai achar um outro meio, você pode ter certeza. Mas jumper, infelizmente, né, desceva a mão nas pessoas, machuca as pessoas, porque o cara vai esquecer esse jumper lá. O cara vai estar jumpeado, alguém vai ligar essa máquina, alguém vai machucar. E aí, naquela ocasião, eu falei, cara, a gente vai pensar outra coisa. Então, já existia celular, já existia câmera. Eu falei, cara, vamos comprar uma câmera. Vamos colocar uma câmera lá dentro, né? Vai conectar com o celular e você vai enxergar tudo que está acontecendo lá dentro, né? E ele falou, sabe que dá certo? Claro que dá, né? Conversamos com o gerente na ocasião, ele falou, cara, não, beleza, tem a câmera já aí. Que é uma GoPro que ninguém está usando, dá certo? Claro que dá certo, conecta com o celular. Colocamos essa câmera lá, pegamos o celular, conectamos, grava, consegue colocar em slow motion e várias falhas que ele visualmente não conseguia pegar, inclusive com a porta aberta, a gente conseguiu pegar com o celular. Ele falou, cara, isso aqui é sensacional. Eu falei, é isso, gente, a gente tem maneira de fazer diferente. O que a gente não pode é se expor ao risco porque a gente entende que vai ser melhor. Então a tecnologia está aí para isso. E nem parar, né? Nem parar o pensamento. Bom, vambora, né, cara? Um dos motivos de criar a manutenção e ação foi porque lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com manutenção que eu Igor, né, 2009, existia... A gente não tinha internet de banda larga direito ainda, não tinha smartphone, não tinha nada. E a gente sempre encontrava uma certa dificuldade... A gente via dificuldade em encontrar conteúdos de manutenção para nos mantermos atualizados.
para poder, às vezes, cara, eu lembro que tinha grupos do Yahoo que a gente pedia, por exemplo, tabela de equivalência de óleo. Olha só. E a gente mandava aquela mensagem lá e torcia para uma boa alma ter e não só ter, mas como também compartilhar com a gente, né? A gente está falando muito de inovação, tecnologia aqui, da evolução da manutenção. Hoje, como que você e seu time eles fazem para se manter atualizado, para descobrir de novo novas ferramentas também, para melhorar o seu processo e a qualidade da manutenção da empresa? Acho que o que a maioria das pessoas estão buscando, né? É se atualizar com o que o mercado está oferecendo. Então, assim, em feiras, como a gente está aqui hoje, né? A feira aqui traz inovações, né? Estudar cada vez mais, buscar conteúdos na internet ligados à manutenção. Então, os manutentores hoje estão em algum grupo de manutenção por aí, como você colocou, não tem mais Yahoo, mas existem vários grupos aí que conseguem compartilhar ferramentas, né? Acompanhar, por exemplo, fabricantes de equipamento, o que os caras estão lançando de coisas novas agora. Então, esse mundo está dessa forma, mas basta a pessoa querer ir lá e começar a forçar. Então, principalmente quando você começa a ter dor, né? Quando eu falo dor, assim, eu tenho um problema lá que a gente consegue resolver. Pô, deve ter alguma coisa no mercado que vai nos ajudar. Então a dor te leva a buscar algo para poder conseguir acabar com ela, né? Então você começa a pensar, sensor para poder conseguir garantir que eu não passe de jeito nenhum algum vidro aqui sem perfume aqui dentro. Pô, existe no mercado, então vamos buscar. Quais são as opções? Um monte de opções. Então, desenvolver isso. Então, hoje é mais ou menos esse formato. Então, pesquisas com relação ao que existe, né? Seja para poder tratar uma dor ou seja para realmente manter atualizado, né? Uma das coisas que aconteceu muito na Renault, as pessoas estão estudando mais, né? Estão buscando capacitação, então as pessoas não tinham esse lance de estudar. Então hoje tem muita gente fazendo curso técnico, muita gente fazendo faculdade, né? Buscando conhecimento para poder conseguir evoluir, né? Como pessoa, como profissional, né? Então acho que é isso que é a grande sacada, né? Não, e puxando a sardinha aqui, cara, é uma aula pra gente, a gente trabalhou só com manutenção a vida inteira, é uma aula pra gente. Pô, cola aqui que vai ter um monte de gente com Cirlei pra dar uma aula aqui, né? Exatamente. Toda semana tem, né? Legal. E assim, a gente, cara, o Igor fala uma coisa que é verdade, a gente aqui tá muito mais como aprendiz do que provavelmente alguém para ensinar, assim. A gente sabe que a gente não é o dono da razão, né? A gente tem a nossa experiência, a gente divulga o conteúdo, a gente sabe que existem outras pessoas de outras áreas que tem muito para agregar também, né? E são quantos vídeos lá? São uns 500 vídeos que tem, né? No nosso YouTube tem mais de 600 vídeos. Sensacional. E que não é só a gente, entendeu? Tem várias pessoas que a gente consegue trazer para cá e que você consegue pesquisar por assuntos e verificar. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje você pode jogar no YouTube, tem treinamentos pagos? Tem, mas, cara, tem vários conteúdos gratuitos que a gente fala assim, cara, na verdade tá tudo ali, né? Na verdade, o que os cursos fazem, na verdade, é colocar numa ordem cronológica para facilitar a vida do cara, entendeu? Legal. Tem desde 2018, quando tinha mais pessoas na live do que assistindo a gente, porque era só a gente. Era só a gente. 0 pessoas assistindo. Isso que você colocou é muito legal, porque eu trabalho desde 1989, né? 89. E o que acontece? Naquela época lá não tinha computador, não tinha nada. Então, onde é que a gente buscava conhecimento? Nos livros, né? O tempo todo, Cacilhas, né? Era um manual do mecânico, né? E era essas coisas para tentar achar alguma coisa, alguma forma para calcular um dente de uma rosca, um filete de rosca, né? E agora que você colocou, tá na palma da mão. Dá um Google aí. Dá um Google, filete de rosca, trapezoidal, tá aqui, beleza, altura, né? Tipo de rolamento, então hoje está muito mais fácil, né? Eu pesquiso bastante também o site de vocês lá, e quando tem alguma dúvida também eu vou lá pesquisar alguma coisa lá, né? Então tem muito vídeo lá, acaba ajudando. O próprio meu mesmo, né? Por mais que a gente tenha dúvida lá, a gente consegue entrar e puxar alguma coisa para poder ajudar no dia a dia, né? Então o conhecimento está aí, né? Basta você querer aprender, né? Exatamente. Cirlei, cara, obrigado por nos receber lá primeiro, né? Por vir aqui disponibilizar, para vir aqui e compartilhar com a gente. Pô, é sensacional, assim, ver uma carreira como a sua, de crescer lá desde a base. E hoje gerente industrial, a gente fica muito feliz quando você me falou, inclusive, e eu falei assim, e deve ter puxado o Cristiano já para já assumiu a posição lá, tá lá na posição, né? E isso é o que mais nos gratifica, assim, porque no final das contas, ainda que seja uma relação empresa, B2B, tem pessoas ali por trás, né? Por trás da Melvin aqui tem o Igor, o Eric, o Eimar, uma galera, e por trás da Renault tem o Cristiano, tem o Cirlei, tem, né,
o Israel e uma galera lá também. Então, pra gente é muito gratificante ver, principalmente, né, o crescimento das pessoas. Ainda mais que, como a Imar lembrou aqui no finalzinho, a gente trabalha com capacitação, então saber que, de alguma forma, a gente fez parte dessa história também é muito gratificante pra gente. Então, obrigado mais uma vez, tá, por ter vindo, por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Nem nos meus melhores sonhos, né, pensaria que estaria no podcast com vocês aqui. Acompanho muito vocês há muito tempo, né? E, cara, para mim é sensacional, né? Quando eu falei para a turma que ia participar, o pessoal, mas eu quero ver e tal, vamos gravar, logo eu passo para vocês assistirem. Então, tem várias pessoas que estão com a gente lá que ajudam, né, a transformar, né, o nosso dia a dia lá, né? Então tem pessoas como o Michel, né, que é o nosso professor de manipulação, né, os nossos líderes lá, né, que é Fran, Lucas, né, Cláudio, né, pessoas que fazem a diferença no dia a dia. E como você colocou, é isso mesmo, né? O que mais faz a diferença na empresa não é a questão dos ativos fixos, né? São as pessoas. Então, é esse investimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, cara. Sempre que precisar, se tiver oportunidade, me convidem, né? Venha com o maior prazer aqui. Mas antes de dizer tchau, nós temos um brindezinho para você aqui, né? Tá. Então, a gente não poderia deixar de te entregar. Esse é um livro, que legal. Espero que, né, que traga boas energias aí. Vou entregar fora da caixinha, né? Que fica legal. E tem um copinho da Melvin. Sensacional. Lembrar da gente aí no dia a dia, né? Obrigado aí. Eu sei que você acabou falando de manutenção, né? Que o pessoal não consegue parar de falar de manutenção. Mas é só um brinde, um pequeno presente, assim, para poder. Nossa relação é muito mais próxima do que fornecedor e cliente, né? Uhum. Então, como eu te falei, assim, você na verdade estar aqui não é um sonho seu, é um sonho nosso de pensar que lá atrás a gente idealizou em alguma coisa, que a gente queria sanar uma dor nossa, que já teve essa posição, né? Lá atrás. E ver igual a gente visitou vocês lá, como a gente foi recebido por todo mundo, o carinho que vocês tiveram com a gente, o carinho que vocês tiveram com o nosso time também, né? Então a gente já repassou para todos eles, o pessoal assim, ficou entusiasmado demais. Legal, boa. Então, e você falou que não foge da manutenção, né? Tem as toquinhas lá de cada cor e tem a toquinha da manutenção amarela. E ele tava com a toquinha amarela. Cara, eu tô com a mental branco lá de gerente industrial, mas minha touca amarela de manutenção vai ficar pro resto da vida, cara. Show de bola. Chapéu. Eu acabei não citando aqui, mas eu queria citar, né? A gente fala assim, como é que a gente consegue fazer as coisas diferentes, né? Tem que ter uma base, né? E aí uma das coisas minhas que eu tenho muito grande é a base da minha família, né? Eu acabei não colocando, mas tem aqui minha esposa Ivone, né, que vai estar assistindo aqui, e meus 2 filhos, né? O Renan e a Lívia, né? Então são eles que dão toda essa base para que a gente consiga tentar fazer algo diferente, né? Então a gente não pode esquecer jamais de citá-los aqui. Tá bom? Legal. Pessoal, então, terça que vem, como sempre, às 19 horas, tem alguém da nossa equipe para mais uma live de algum tema ligado à gestão de manutenção. Na próxima quinta, mais um podcast aqui, muito provavelmente ainda da FEIMEC, e a gente se vê. Valeu, um abraço. Valeu, abraço. Valeu, obrigado. Show de bola.